Roberta, o que compromete, às vezes, o leitor é se apropriar da Bíblia com um certo literalismo desenfreado, né? Ou seja, não considerar a diversidade literária presente na Bíblia, né? Alguns textos são poesias, outros são parábolas, outros são epístolas. E dentro dessa diversidade literária presente nas Escrituras, seja ela Antigo Testamento ou Novo Testamento, o que compromete, às vezes, o leitor, as suas conclusões, é justamente o literalismo pelo qual ele se apropria da Bíblia, né? E isso leva a conclusões precipitadas. Porque é mais a questão da fé que a Bíblia traz, e não a questão literária, científica, digamos assim. Aliás, hoje um dos grandes equívocos, por exemplo, é quando tentamos nos apropriar da Bíblia, principalmente das narrativas de Gênesis, e tentar ler com um pano de fundo científico. Quando o Gênesis foi escrito, não tinha pretensão nenhuma de comunicar a nossa mente científica do século XIX para cá. O livro tinha em mente o povo de Israel falar sobre a sua fé em Deus, explicar as suas origens, na verdade. Mas nós temos a poesia presente ali. Uhum. O padre, quando está traduzindo agora o Pentateuco, tem uma característica interessante de Gênesis. É poesia pura. O ritmo, a forma como as palavras, as sílabas tônicas do hebraico, é poesia. Então a gente tem que ver aquilo como um cântico, uma poesia falando da criatura, falando de Deus. Ô, gente, então eu tenho que chamar intervalo, mas resumindo aqui, nós não estamos fazendo a leitura correta desses textos bíblicos, Não. é isso? Eu acredito que não. Muitos problemas são artificiais, vieram de discussões de teólogos muito tempo depois da Bíblia. E, infelizmente, os nossos fiéis ficam com esses problemas secundários. Tipo, um exemplo. Vamos dizer, transubstanciação, justificação, todas essas questões em torno da sexualidade, que Jesus nunca falou sobre isso. Pois é, você está falando de sexualidade e homem, eu tenho que chamar intervalo, mas só não vou perder a questão da homossexualidade, que a gente ouve muito falar, né? Assim, esses dias nós fizemos aqui um programa, então, de evangelho, que nós recebemos, não, na Bíblia está escrito que só tem homem e mulher. Eu não sei se a mulher homossexual deixa de ser mulher e nem o homem homossexual deixa de ser homem. Eu não sei, mas isso aí é de cada um, né? Tem alguma coisa realmente? Porque, assim, a gente vê que não aceita a própria Igreja Católica também. Bom, né? A homossexualidade naquele tempo não era o problema cultural que existe hoje, nada tinha a ver. Mas existia, né? Tem 2 ou 3 textos da Bíblia que tocam no assunto, sobre a homossexualidade masculina, no livro do Levítico, que é o direito canônico dos antigos judeus, vamos dizer. É claro que eles não gostavam dessas práticas e achavam que essas práticas não tinham vez na comunidade judaica daquele tempo. Mas isso era muito tosco, assim, isso nada tinha a ver com aquilo que hoje sabemos sobre psicologia, sobre antropologia, etc. É um outro problema. Pois é, mas aí você acha certo, por exemplo, os cristãos condenarem, alguns, não são todos, né, condenarem, dizendo, homossexual não existe na Bíblia, então não são filhos de Deus? Só se deve condenar maldade consciente. Concorda? Roberta, a grande questão relacionada hoje ao homossexualismo, né, é justamente as pessoas usar a Bíblia como instrumento de apedrejar, né, ou seja, já vive um conflito já numa dimensão social, né, onde não é muito aceito. E quando as pessoas se apropriam da situação e começam a massacrar, mesmo que a sua comunidade, a sua confissão de fé não recebe, não admite, não aceita, acho que as pessoas não têm um dever de se manifestar julgando, na verdade. Né? Ok, já nós temos um intervalo. Estourei, desculpa aí, viu, mestre? Mas é só para não perder aqui o raciocínio. A gente volta daqui a pouquinho. Se você tem algo a dizer sobre isso, é hoje, é agora e é no Brasil das Gerais. E é pelo telefone 32090021 e pelos outros contatos que estão aí na tela. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.
Zilda Gerais, nosso assunto hoje nós estamos falando sobre o Novo Testamento. Nós temos um convidado aqui, que é Haroldo, que acabou de... vai ser lançado essa semana, né? Agora quinta-feira em Brasília. Pois é, o Novo Congresso. Testamento, a tradução do grego. Não é isso? Isso mesmo. E quando é que vai ser lançado em Belo Horizonte? Aqui em Belo Horizonte, a partir de quinta-feira, já está no site da Livraria Tabernáculo. E nós vamos fazer um lançamento também no Espaço Cultural da Biblioteca Pública da Praça da Liberdade. Ah, tá. Estamos só fechando a data, isso vai ser divulgado no site, inclusive na Livraria Tabernáculo. Depois você fala aqui pra gente falar, então. Vai ser um prazer. Aqui nós terminamos o bloco falando da questão como é que é essa visão cristã, como é que Jesus, né, enxergaria, trataria essa questão da homossexualidade. Você falou que você quer falar porque os dois falaram e você não falou. Isso, não, sem tocar nesse assunto, eu queria ampliar a discussão. Jesus tem uma proposta de inclusão. Incluir significa que, independente das diferenças, sejam elas de língua, de nação, de opção sexual, Jesus está sempre trazendo. Então ele almoçava, né, fazia suas refeições com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, com os doentes, mostrando que Jesus, na verdade, está em combate ao mal, à maldade, não ao perverso, porque ele enxergava o perverso, o criminoso, como um doente, alguém que precisava ser curado, e não alguém para ser condenado. E ele enxergava a diversidade como uma virtude. Como uma virtude. E que é, né, gente, a diversidade? Que é a maior maravilha, a coisa mais linda do mundo. E a questão da sexualidade, porque eu sei, assim, por exemplo, principalmente as mulheres da minha época, né, mulheres que têm 50 ou 60 anos, essa questão do sexo, né, de fazer ou não sexo, ser casado não precisa, não pode. E isso gerou muita culpa nas mulheres, né? Eu conheço mulheres hoje que têm 55 anos e 60 anos, são completamente bloqueadas com relação a essa questão da sexualidade. Como é que você viu isso? Bom, eu acho que o padre até comentou sobre isso, eu acho muito interessante. O Evangelho tem exigências, Jesus coloca exigências morais para nós, que já são árduas. Acrescentar outras exigências, porque não há nada no Evangelho, não há nada na fala de Jesus quanto à questão de sexualidade. Como que deve ser sua sexualidade, regularidade, constância, não há nada disso. Todas as falas de Jesus têm a ver com questões morais, egoísmo, amor, fraternidade, perdão. Ele não entra nisso. Isso foram exigências que foram acrescentadas ao longo do tempo. Então, pelos homens. Pelos homens. Jesus não entrou nisso. A única questão em que ele se manifesta, no caso, quando trazem a mulher adúltera, do adultério, e aí ele tem um posicionamento de que não, né? Porque a questão da fidelidade, isso aí ele deixa claro, mas ele fala assim, eu também não a julgo. Vai, não peques mais. Então ele posiciona, ora, infidelidade não, pela questão moral. Pela questão moral, porque você assumiu um compromisso, então você deve honrar esse compromisso. Justamente, mas eu acho que isso tudo na vida, né? Tudo na vida. Até como amigo, se eu sou sua amiga, eu preciso ser fiel você a precisa você. honrar, precisa ser fiel. Mas ele também não julga. Ele também não entra no processo do apedrejamento. Mas é uma pena, né, que a gente vive julgando todo mundo o tempo todo. Olha, a Célia do Planalto, quer completar alguma coisa, padre? Só queria dizer que tem um mal-entendido, muitas vezes procura no Novo Testamento doutrina sobre comportamento sexual, enquanto na realidade Jesus nunca falou sobre comportamento sexual, mas sim sobre fidelidade matrimonial, É isso que é bem ele outra falou. coisa.